Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das criptomoedas que eu mais gosto e, na minha opinião, é uma das criptomoedas mais subestimadas do mercado. Tô falando aqui da ADA Cardano. Hoje eu vou trazer aqui algumas notícias bem positivas sobre a expansão dessa moeda Cardano e o seu grande potencial de aumento de preço. Então assiste o vídeo até o final para você entender sobre tudo isso que eu tô falando. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Bitcoin Sem Mimimi. Hoje vamos falar sobre a ADA Cardano, né? Faz tempo aqui que eu não falo da Cardano, faz alguns dias, alguns vídeos aqui que eu não trago a Cardano pro canal, mas a gente tem notícias bastante positivas em relação a Cardano. Então, claro, antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então vamos lá, galera. Olha aqui como que tá a situação da Cardano no momento. Ela teve uma queda aí de quase 3% nas últimas 24 horas, o que é algo normal se a gente considerar aí que basicamente todo o mercado tá caindo nesse momento. Se vocês verem aqui os últimos 7 dias, ela também teve aí mais ou menos esse mesmo nível de queda, né? Mas a Cardano ela tá de uma certa maneira se mantendo estabilizada aí nessa marca do 0.7, né? Ela tem uma variação dentro dessa marca do 0.7 e ela teve aqui um grande aumento com o anúncio do Trump, né? Isso aqui foi justamente quando o Trump tinha falado que iria colocar a Cardano na reserva dos Estados Unidos. Então essa parte toda aqui em verdinho é a parte quando o Trump tinha falado, né? E aí, né, depois ela acabou se estabilizando de novo, mas muita gente tem a expectativa, inclusive eu, de que a Cardano possa voltar aqui a essa marca. Então vamos ver aqui as notícias de hoje. Olha só, um banco suíço, que assim, sinceramente eu não vou falar esse nome, mas enfim, tá aí. O Banco Suíço expande seus serviços de ativos digitais, adicionando Cardano e Avalanche, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui sobre Avalanche, olha só, é esse vídeo aqui, né, onde eu falo a Avalanche pode chegar a $100, eu faço uma previsão da Avalanche. A Avalanche, sinceramente, não é uma criptomoeda que eu gosto muito. Ela é essa aqui, ó, a 16ª maior criptomoeda. Mas enfim, ela tá aí junto da Cardano nessa notícia. Eu prefiro a Cardano, pelo menos na minha opinião. Olha só, o Banco Suíço ampliou sua oferta de criptomoedas, adicionando Cardano e Avalanche ao seu portfólio de ativos digitais por meio de uma colaboração com um banco suíço focado em criptomoedas. A medida destaca a crescente integração da banca tradicional com ativos digitais, à medida que a clareza regulatória se fortalece nas principais jurisdições financeiras. A expansão permite aos clientes do banco comprar e manter ADA e AVAX por meio dos seus serviços do banco, né? E aí a gente vê que mais bancos estão buscando diversificar seus serviços à maneira que as criptomoedas se tornam uma classe de ativos digitais estabelecidas e impulsionadas no mundo inteiro. Então, excelente notícia. É óbvio que, né, eu sei que muita gente quando vê essas notícias, né, sempre tem gente aqui chegando nos comentários e falando assim, nossa, por que vem uma notícia dessa e o preço não aumenta, né? Por que vem essa notícia? Gente, vocês têm que entender que, por exemplo, a Cardano, ela tem um potencial máximo aqui de 45 bilhões de Cardano. Então, obviamente que não vai ser um banco, né? A gente está falando de um banco na Suíça. A Suíça, que é um país que tem pouca população. Olha aqui, ó, acabei de botar aqui no Google, 8,77 milhões. Então não é uma população que mostra relevância, né? E a gente está falando mais uma vez de um banco para fazer o preço da Cardano explodir. Então assim, mesmo que, sei lá, só se fosse tipo aos 8 milhões de pessoas lá na Suíça iriam comprar Cardano a rodo, sabe? Só se fosse um negócio desse, que aí a Cardano obviamente ia explodir. Mas por que isso é uma boa notícia? Porque cada vez mais a gente vê as criptomoedas avançando no mercado e
expandido os seus horizontes. Então a gente vê uma notícia dessa da Cardano e também da Avalanche, é excelente, cara, porque mostra que cada vez mais vai ter mais aceitação das pessoas. E é por isso que a gente sempre fala, né, aqui no canal, que o cenário das criptomoedas, cara, tá só começando, né? As criptomoedas, né? Principalmente, claro, o Bitcoin, mas algumas outras criptomoedas a gente vê que está só no começo. Elas ainda têm muito potencial de crescimento, tá? Então essa notícia é excelente. Olha só, a mais recente expansão dos ativos digitais do banco segue um período de aumento no interesse institucional e de varejo em criptomoedas. Com o Bitcoin e Ethereum já estabelecidos no mercado, os investidores buscam ativos com casos de uso diversificado, levando a bancos a adaptar suas ofertas. Então é justamente isso que eu falo. Sabe? É uma expansão, cara. Eu trouxe aqui um vídeo, é um dos vídeos mais importantes. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó, os Estados Unidos querem comprar 1 milhão de Bitcoin. Cara, esse vídeo ele detalha completamente aqui a estratégia do Trump da reserva de Bitcoin. E uma coisa que eu falo nesse vídeo é o seguinte: quando os Estados Unidos fazem uma coisa, a maioria do mundo copia isso. Então, a gente vai ver em vários países no mundo uma tendência a aumentar essa oferta, esse uso de criptomoedas. E com isso, as criptomoedas vão ficando cada vez mais famosas e tem aí a total condição de, por exemplo, aumentar o preço, né? Porque você vai tendo uma demanda maior, mais pessoas vão estar nesse mercado e a gente vai ter aí um aumento de preço, né? Quanto mais pessoas no mercado, maior tende a ficar escasso aí a oferta pelas moedas. E a gente vê que no caso da Cardano a gente tem um limite desse número de moedas, a gente tem 45 bilhões. Óbvio que é uma quantidade bastante significativa, mas de qualquer forma a gente tem um limite. Olha só, a mudança para a inclusão de ativos digitais no sistema bancário tradicional está alinhada com os desenvolvimentos regulatórios nos Estados Unidos e na União Europeia. Os participantes institucionais estão cada vez mais confiantes em relação às estruturas de conformidade, particularmente após a criação da reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. Cara, foi justamente isso que eu acabei de falar, sabe? O cenário mundial de criptomoedas está mudando. E essa notícia é excelente, cara. É excelente. E particularmente eu gosto bastante do Cardano, tá? É uma das criptomoedas assim que eu mais gosto e eu vejo o potencial sim do Cardano recuperar aqui esse valor acima de $1. Eu não vejo assim a curto prazo o Cardano chegando ao seu ápice aqui de $3, tá? Eu não consigo enxergar isso. Mas superando a marca do $1, sem dúvida, eu consigo totalmente ver esse cenário possível aí no futuro próximo. Olha só, a integração de ADA e AVAX também demonstra uma mudança na forma como os bancos estão respondendo à demanda por criptomoedas além do Bitcoin, né? Ou seja, é um aumento de portfólio, né? A gente tem muitas criptomoedas aqui. Óbvio que o Bitcoin sempre vai ser a top 1, mas é importante a gente estar vendo outras moedas, né? A gente sempre fala, por exemplo, também do XRP aqui no canal, a Cardano é importante, né? A AVAX, sinceramente, eu não esperava. Vou ser bem sincero. Mas a gente tem outras moedas aqui, por exemplo, XLM, Chainlink. Então é muito interessante a gente ver essas moedas. E a Cardano é uma moeda, como eu falei, que eu particularmente gosto dela, gosto da sua estrutura. A inclusão de ADA e AVAX destaca tendências mais amplas do mercado, onde os bancos estão diversificando suas ofertas de criptomoedas para atender a demandas de nível institucional, com as instituições financeiras buscando cada vez mais integrar ativos baseados em blockchain, cara. Então, assim, notícia excelente, cara, excelente. Não vai fazer isso por si só, não vai fazer a Cardano explodir ou qualquer coisa, não vai transformar as pessoas em milionários, né? Porque hoje em dia todo mundo quer ficar milionário aqui do dia para noite. Não vai acontecer, cara, mas é mais um passo para a adoção e a expansão das criptomoedas. Outra notícia que eu tenho aqui, olha só, baleias de Cardano acumulam 130 milhões de Cardano e intensificam a consolidação do preço. Olha só, mais de 130 milhões de Cardano foram comprados por baleias em 3 dias.
e espera-se que o preço da Cardano suba em decorrência de mudanças regulatórias. A perspectiva do preço para o Cardano é otimista, de acordo com analistas que sugerem que a Cardano poderia ser o líder de um ciclo de alta. De acordo com os dados mais recentes, grandes investidores conhecidos como baleias compraram 130 milhões de Cardano nas últimas 72 horas. Essa acumulação significativa coincidiu com um período de consolidação do preço da Cardano. Isso geralmente indica alta confiança entre grandes investidores, apesar da atual incerteza do mercado. Historicamente, tais grandes transações frequentemente precedem aumentos de preço, tornando o momento atual crucial para o preço do Cardano. Então é isso que eu acredito, tá? A gente vê aí baleias comprando Cardano e acho um movimento bem plausível e um movimento, na minha opinião, inteligente, porque eu vejo sim potencial na Cardano. Não sei se a Cardano vai liderar as altcoins, isso aí já é mais assim, aleatório, sabe? Isso aí é chute. Sinceramente, essa parte do texto aqui que fala que a Cardano vai liderar é chute. Não tem como a pessoa saber disso. Ninguém tem como saber qual moeda vai liderar o aumento aí do mercado. Não tem como, tá? Mas sim, eu vejo completamente possível a Cardano recuperar aí essa marca acima de $1, até porque ela já chegou, cara. Ela já chegou só com um pequeno, assim, digamos assim, um pequeno boost, né? Uma pequena esteroidezinha aqui, a Cardano já chegou aí a 1.2, sabe? Então eu acho que a Cardano tem sim muito potencial para aumentar. Óbvio que isso é a minha opinião, tá? É apenas a minha opinião. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Você faz aquilo que você quiser com o seu dinheiro. Mas na minha opinião, a Cardano tem muito potencial. E a gente vê aqui baleias comprando 130 milhões de Cardano em 3 dias, galera. Vocês já imaginaram aí 130 milhões de Cardano? É realmente algo absurdo. Olha só, o lançamento de futuros é esperado para o dia 31 de março, aguardando a aprovação da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities. Se aprovado, isso poderia aumentar a liquidez e atrair investidores institucionais, potencialmente aumentando a volatilidade. A Cardano também atraiu atenção devido às discussões em andamento sobre a Comissão, dos Valores Imobiliários, a SEC. Alguns analistas de mercado acreditam que a nova virada da SEC está contribuindo para a reavaliação da Cardano, assim como outras altcoins, cara. Então, assim, eu acho que esse momento da Cardano, na minha opinião, claro, é um excelente momento, tá? E particularmente eu tenho Cardano e eu gosto bastante dessa moeda. Olha só, a Cardano forma padrão invertido de cabeça e ombros otimistas. A Crypto Diplomat, um analista, aponta que o preço da Cardano criou um padrão otimista invertido de cabeça e ombros. Ele observou que o preço da Cardano está à beira de um rompimento e os investidores devem ficar atentos. Fechar acima de 0,73 nos gráficos de 4 horas poderia empurrar o preço da Cardano para cima em cerca de 10%. Isso poderia levar a Cardano para uma zona de 0,85. Então essa é a previsão dele. Óbvio que é uma previsão, bem mais de curto prazo. Já a minha previsão é um pouco mais longe, não tão longe assim, não chega a ser de longo prazo, mas é algo que também não vai acontecer nessa semana, mas eu acredito particularmente aí nesse potencial da Cardano. Então me diz aqui, galera, o que é que vocês acharam dessas notícias sobre o avanço da Cardano no banco e sobre essa compra aí das baleias, esse potencial de subida da Cardano. Então, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o like e mais uma vez, galera, se inscreve aqui no canal do Bitcoin Sem Mimimi, já que a gente tem vídeo novo todo dia aqui no canal, tá? Inclusive mais de um vídeo por dia. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu fico por aqui. Até a próxima e tchau!